Opa, boa noite, tudo bem? Aqui é o Nathan, sou professor de Física 3 de Termologia do Cacique de Itajubá, né? E está começando agora nossa aula 6 sobre mudança de estados. Sempre que a gente fala sobre mudança de estados, vem na nossa cabeça calor latente, né? A gente já viu bastante sobre calor latente, a aula 4 basicamente, metade da aula só foi sobre o calor latente, né? Mas vamos tentar relembrar um pouco o que é o calor latente. O calor latente é definido como a quantidade de energia necessária para que aconteça a troca de fase. No nosso caso, a gente está simplificando um pouco. A gente só está considerando a fase, 3 fases, entre líquido, sólido e gasoso. Vocês vão ver, talvez em química, eles abrem tudo isso em apenas 2 fases. Mas no nosso caso, a gente está considerando 3 fases, tranquilo? Mas o que é o calor latente? Ele é a quantidade de energia necessária para a mudança. Se vocês lembrarem, existe o calor sensível e o calor latente. O calor sensível ele é aquele responsável pela variação da temperatura. Se vocês lembrarem, você aplica calor a uma mudança na agitação das moléculas, você varia a temperatura. A partir de um momento, a temperatura para de variar. E você aplica o calor, mas não acontece mais nada durante uma quantidade de tempo que você está aplicando o calor. Só aí depois que você consegue trocar de fase. Esses instantes em que você tem uma pausa na variação da temperatura e começa a mudar o estado da substância que você está trabalhando, é que a gente chama de calor latente, que é bastante comum no nosso dia a dia, né? Se a gente for pensar, por exemplo, quando você coloca água para fazer café, se a gente está considerando uma pressão constante, a gente está considerando que a gente está no nível do mar, então é 1 atm de pressão apenas. Quando você chegar a 100 graus, a água não vai aquecer mais. O que vai acontecer? Vai continuar toda a água estado líquido 100 graus, você vai continuar com a leiteira ligada, né? Então vai continuar cedendo calor, mas você vai perceber que vai começar a borbulhar. Então o que está acontecendo? Uma quantidade da água está sendo transformado em vapor, mas a água que está ali na leiteira, ela vai continuar sempre a 100 graus, tranquilo? Esse é o calor latente. A gente tem que lembrar basicamente que ele é responsável pela mudança entre os 3 estados que são mais importantes para a gente aqui nessa disciplina, né? Já no estado sólido, a gente vai falar algumas características. A gente viu também isso na aula 4, mas é bom relembrar um pouco, né? As moléculas elas são mais próximas, como você pode notar pela figurinha aqui, né? Elas estão mais coladas e há uma maior força de interação entre elas. Então, como vocês podem perceber aqui, é perceptível que uma molécula está sendo alterada por outra. Todas elas formam um volume muito bem definido. Já no caso do líquido, as moléculas são um pouco mais afastadas, uma menor interação molecular, mas uma maior movimentação. Elas interagem menos entre elas, mas elas se movimentam mais. Então, o que acontece daqui para cá? Se eu sair do sólido para o líquido, eu apliquei calor. Quando eu aplico calor, aumenta a temperatura. O que é a temperatura? A temperatura ela é medida que ela representa a agitação das minhas moléculas. Então, eu estou agitando mais as moléculas. Uma característica interessante do líquido também é que o volume dele é definido pelo recipiente que ele possui, né? O recipiente que ele preenche. Então, se você tem um copo de 200 ml e encher ele até o topo, você vai ter 200 ml desse líquido. Já se você tem um copo de 200 ml e jogar vários cubinhos de gelo, não vai ter 200 ml de gelo ali, né? Vai ter alguns espaços sobrando, beleza? Já no caso do gás, ele tem um grande distanciamento e é ainda maior o grau de agitação deles, então é maior a temperatura. Mas a interação molecular é praticamente desprezível. Então, no caso de um gás ele nem interage muito com
uma partícula com a outra, uma molécula com a outra, tranquilo? Então tem um esquema aqui basicamente para a gente entender como que funciona as transformações entre os estados. No caso, sempre que a gente está andando para a direita, há aumento de temperatura, há um aumento da agitação das moléculas da sua substância. Quando a gente está andando para a esquerda, no caso da direita para a esquerda, há uma redução dessa agitação, uma redução da temperatura. E tem os nomes, né? No caso do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o sólido, vaporização, no caso do sólido para o gasoso, direta sublimação, solidificação do líquido para o sólido, gasoso para o líquido, condensação. Decorar esses nomes eu não acredito que seja muito importante, só vocês saberem basicamente qual que é o esquema por trás daquilo. O que faz a mudança de estado, que é a elevação da temperatura, a agitação e a configuração das moléculas, tranquilo? Agora vamos falar um pouco sobre a influência da pressão na mudança de estados, na mudança entre estados sólidos, líquidos e gasosos. Qual que é a influência da pressão? Se vocês lembrarem, pelo exemplo que eu dei, da água que você começa a aquecer a partir, se você considerar como uma pressão constante, mas o que essa pressão constante significa? Vamos primeiro tentar pensar o que é pressão. Se vocês precisarem, a gente vai ter uma aula sobre pressão especificamente, mas se a gente está falando de pressão atmosférica, a pressão atmosférica, na verdade, se a gente pensar, a gente vive na Terra. Qual que é a característica principal que a gente encontra na física quando estuda Terra, estuda astros em geral? Se vocês devem estar vendo com o professor de Física 1, força gravitacional. Ela é devido à massa e no caso da Terra tem uma força expressiva gravitacional. Essa força é o que mantém todo o ar ao redor da Terra contraído contra a gente, né? Do mesmo jeito que a Terra puxa a gente contra o seu centro, para o seu centro, né? Tranquilo? E é isso que faz ter pressão atmosférica. Então é todo o ar que está acima da sua cabeça sendo puxado para baixo que faz você sentir que ele está se puxando, está te empurrando para baixo. No caso da sua pressão atmosférica. Tranquilo? Essa é o que a gente denomina pressão atmosférica. Mas por que ela altera na ebulição da água? O que acontece aqui? Imagine que a água, para ela ebulir, ela precisa vencer a tensão superficial. Então, ela precisa sair da superfície dela, se transformar em vapor e subir. Para ela fazer isso, ela vai ter que vencer essa pressão atmosférica. Então, quanto maior a pressão, mais difícil ela vencer essa pressão atmosférica. O que vai acontecer? Quanto maior a pressão, maior vai se precisar elevar a temperatura para ela conseguir fazer isso. É por isso que a panela de pressão, ela não ferve água a 100 graus, ela ferve a um pouquinho mais de 100 graus. É por isso que ela cozinha melhor, ferve melhor as coisas, né? Porque ela consegue atingir uma temperatura maior antes de virar vapor. Tranquilo? Vamos falar um pouco agora sobre trocas de calor. Se vocês podem lembrar na aula 4, o exemplo que a gente dá sobre a troca de calor entre uma coca gelada e um ar de um dia quente se encaixa muito nas ideias que a gente tem sobre troca de calor. Quando a gente está falando basicamente de troca de calor aqui no nosso dia a dia, a gente está considerando corpos termicamente isolados. O que isso significa? Eles não vão trocar com o ambiente ou com algo que seja uma espécie de perca de calor. A gente não está considerando percas de calor externas. Tranquilo? Isso vai fazer você considerar corpos termicamente isolados, vai ser importante para a gente conseguir calcular melhor essas quantidades de calor. Por quê? Vamos imaginar, por exemplo, você tem dois corpos, um corpo A e o corpo B. A gente pode imaginar como todo o ar em volta sendo apenas um corpo da coca nossa gelada, enquanto a coca é apenas um corpo. Ela não troca com mais nada além do ar. Eles estão totalmente isolados, só existem os dois ali. O que aconteceu? O que vai acontecer? A coca ela vai
diminuir a temperatura, né? Como vocês podem perceber, depois de um tempo. Por que que ela diminui essa temperatura? Porque o mais quente, que no caso vai ser o ar, vai ceder calor para ela. Então, como a gente pode perceber aqui, é convencionado que o calor cedido é negativo e o calor absorvido é positivo. Então, a quantidade de calor cedido, é negativo. Então, o que foi cedido vai ser negativo. Nesse caso, a gente sabe que se a gente somar os dois, o que foi cedido pelo ar e o que foi ganho pela coca, vai ter que ser igual ao outro em módulo. É claro que um caso a coca vai ganhar e o ar vai perder, mas eles não estão interagindo com mais nada. Então os dois somando, se você fizer um mais o outro, vai ter que ser 2 vezes o quanto o ar perdeu. Ou seja, a quantidade de calor que saiu do ar para aquecer a coca vai ter que ser igual à quantidade de calor que a coca recebeu. Então, se eu pegar um menos o outro, vai ter que ser, em módulo, vai ter que ser igual a zero. Se a gente considerar que o calor cedido é negativo, o calor absorvido é positivo, se a gente somar os dois, no caso, esse vai ser negativo, esse vai ser positivo, vai ter que dar igual a zero, porque você não tem nenhuma outra troca ali no meio. De forma geral, vocês vão ver essa notação aqui. Que essa notação ela significa, é um somatório, é um símbolo da somatória, e ela representa basicamente essa ideia aqui. Se você tiver N corpos, no caso do N, você tem um corpo 1, 2, 3, 4 e vai indo até quanto você quiser, essa troca entre eles não pode ter nada além dos corpos considerados. Você vai considerar todos eles isolados, que significa que você não pode ter calor entrando de lugar que você não sabe ou saindo. Então, essa variação da quantidade de calor vai ter que ser igual a zero. Você não vai poder perder calor ou receber calor do nada, não seja dos corpos que você está analisando. Tranquilo? O que essa relação aqui principalmente traz para a gente? Ela é bastante importante, a gente vai ver como que isso acontece no dia a dia, né? Através desse exemplo. Então, vamos pensar um exemplo aqui, que eu quero misturar um leite no meu café. Eu quero saber qual a temperatura que vai ficar no final, né? Então eu tenho 30 ml de café que estão a 90 graus, o calor específico do café é 1,3 calorias por gramas a grau Celsius, e eu vou misturar 20 ml de leite a 30 graus, e o calor específico do leite é 0,94. Beleza? Qual que vai ser a temperatura final do meu café com leite, ou do meu pingado, né? A gente sabe que a gente vai considerar essas duas misturas, essas duas substâncias, termicamente isoladas. O que significa? Elas só vão trocar calor entre si. O café não está perdendo calor por ar, e também o leite não está recebendo calor por ar, caso o ar estiver acima de 30 graus. Né? E o que vai acontecer basicamente nesse sentido? A gente vai ter essa relação aqui. Então, o calor cedido pelo café, mais o calor recebido pelo leite vai ter que ser igual a zero. No caso, esse será negativo, esse será positivo, e os dois têm que ser iguais. Tranquilo? Através dessa relação, a gente abre essa daqui. Se a gente lembrar da aula passada, como que a gente calcula o calor sensível, no caso a gente não há mudança de fase aqui, né? Só haveria mudança se a gente chegasse a 100 graus ou a zero. Já que a gente está considerando basicamente um calor específico perto da água. Né? No caso, a gente calcula a quantidade de calor através dessa forma, que é o Q-macete, né? Que é M, a massa da sua substância que você está analisando, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Qual que é o mais importante vocês perceberem nesses exercícios, que sempre talvez seja mais difícil, que mais atrapalha? É que a temperatura final dos dois serão iguais, porque você vai estar misturando, e sempre nessa relação, as duas substâncias que estão trocando calor de forma isoladas, elas saem com a mesma temperatura.
Então, a temperatura final dessas duas variações são iguais. É lógico que a inicial é diferente, né, como a gente pode perceber, as duas temperaturas iniciais são diferentes, mas a final tem que ser igual. A temperatura final é a mesma para ambos. Então, através dessa relação que a gente já viu antes, vamos construir esse exercício. No caso do leite, que a gente está colocando aqui, a massa do leite vai ser Q do leite aqui vai ser M vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, vai ser 20 ml vezes o calor específico do leite vezes a variação da temperatura. Aqui é que tá, as duas vão terminar com a mesma temperatura. A temperatura final será a mesma, mas a inicial é diferente. Uma começa a 30 e a outra começa a 90 graus. Então, menos 30, que é a variação da temperatura, mais, que é dessa relação, a quantidade de calor do café, né? No caso, a gente vai aplicar a mesma fórmula para o café. Essa é a massa do café, vai ser 30 ml, vezes o calor específico do café, vai ser 1,3, vezes a variação da temperatura. Lembrando que a temperatura final dos dois vão ser iguais. A temperatura inicial do café é 90 graus. Resolvendo isso, o que acontece? No caso aqui a gente multiplicou, aqui deu 18,8, multiplicou, aqui deu 39, espalhou aqui para os dois, multiplicou 18,8 na temperatura final, menos 30, deu 18,8 temperatura final, menos 564. Também fez a mesma coisa, o chuveirinho aqui, deu 39, temperatura final, menos 3.510. E a partir disso, a gente pode jogar esses dois valores negativos para o outro lado da equação, né? Eles vão passar positivos, e dividir pela soma dos dois TFs, que eu estou somando aqui, tranquilo? Então, a gente tem no final que a temperatura final do pingado vai ser de 70,48 graus, tranquilos? Eu deixei alguns outros exercícios para vocês fazerem aqui. Então, essa aula fica assim. Muito obrigado por assistir. Vocês podem, se vocês quiserem, a gente pode tentar marcar. Vocês podem ir me enviando exercícios, a gente marca qualquer dia uma aula presencial por live, e eu vou resolvendo esses exercícios caso vocês queiram. Ou também posso fazer através de vídeo esses exercícios, vocês quem sabem, beleza? Muito obrigado, até mais.